Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Amigo Oculto Concurseiro. Hoje a gente dá continuidade à resolução das questões da prova do SESC do Distrito Federal. Nos vídeos anteriores a gente já resolveu as questões de português e nesse agora a gente dá início às questões de raciocínio lógico. Vamos lá. A primeira questão de raciocínio lógico é a questão de número 13. Ela tá toda arriscada assim porque eu tentei gravar antes e deu errado. Então vamos de novo. Ela é assim. Em um evento do SESC, havia 100 pessoas e nenhuma delas tinha mais de 90 anos de idade. Considerando-se nesse caso hipotético que as idades das pessoas são números inteiros e positivos, é correto afirmar que, no evento, então, antes de ver as opções, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é nos dados que o enunciado dá pra gente. A primeira coisa que ele fala é que haviam 100 pessoas e que ninguém tinha mais de 90 anos de idade. E outra coisa que é importante aqui é que as idades são números inteiros e positivos. Positivos é meio óbvio, né? Mas inteiros é bom ressaltar. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem ninguém que você vai falar assim, esse tem 5 anos e meio, ou 1 ano e 2 meses. Esses quebradinhos, para esse exercício não existe. É só idade com número inteiro. Então vamos para a letra A, para a gente ver. Na letra A fala assim, havia uma pessoa com 90 anos de idade. Se a gente voltar no enunciado, não tem como você afirmar só lendo o enunciado. Só fala que ninguém tinha mais de 90. A letra A fala que tinha uma com 90. Poderia ser verdade? Poderia ser, mas só com o enunciado não tem como saber. Então a letra A não serve como resposta. Vamos para B. A B fala assim, havia 2 pessoas com a mesma idade. A B, a gente tem que pensar o seguinte, eu tinha 100 pessoas e eu tinha 90 colocações de idades diferentes. Qual que seria a possibilidade, assim, como que a gente pode extrapolar aqui para ver se existe algum jeito de estar errado a B? Seria se eu imaginasse que cada pessoa dessas 100 tivesse uma idade diferente uma da outra. Então, uma teria 1, a outra teria 2, depois 3, 4, 5, até 90. Se eu pegasse as 100 pessoas e tivesse cada uma delas com uma idade diferente, eu teria 90 posições de idade. 90 posições. Só que eu tenho 100 pessoas. Quando acabasse as posições das idades, eu ainda ia ter 10 pessoas sobrando. E quando eu fosse alocar ela em alguma idade entre 1 e 90, alguém ia ter idade repetida. Porque todas as posições já tem uma pessoa. Qualquer um que eu pegar aqui para alocar em algum lugar, vai ter idade repetida. Por isso que a letra B está certa. Havia 2 pessoas com a mesma idade, ou seja, pelo menos 2 pessoas teriam a mesma idade. Pode ser que teria mais. Se eu fosse no caso mais extremo, que é de cada pessoa ter uma idade diferente. Então a letra A, a gente já viu que não é a resposta certa. A letra B é a opção correta. Vamos para C, só para a gente ver por que ela está errada. Na C, ele fala que havia 90 pessoas com idades diferentes. A gente usou essa ideia para tentar descartar a letra B e acabamos provando que ela está certa. Mas o enunciado mesmo, ele não fala que as pessoas tinham idades diferentes. Só fala que eram números inteiros positivos e que ninguém tinha mais de 90. Então, só com as informações que a gente tem, não dá para afirmar que a letra C estaria certa. Então, a letra C não é a nossa resposta. Mesmo porque a gente já sabe que é a B. Vamos para D. Metade das pessoas tinha menos de 45. Poderia até ser verdade. Mesmo esquema da C. Só com o enunciado não tem como a gente ter essa certeza. Então não serve como resposta. Vamos para a letra E. A letra E é a pior de todas, porque além de não dar para provar só com o enunciado, ela já vai contrariando o enunciado. Que ela fala assim, uma pessoa tinha mais de 90 anos de idade. E o enunciado ele fala, claro, que nenhuma delas tem mais de 90 anos. Então, ela já está errada de cara. Não tem nem muito o que pensar. A letra E já está errada.
Então a resposta é a letra B, gabarito, letra B. Antes de passar para 14, queria dar aquele recadinho que todo canal dá. Se você assiste os vídeos do canal, curte o canal, se os vídeos são úteis para você de alguma forma, você aprende alguma coisa ou resolve alguma questão, peço para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho. Esse sininho para vocês deve aparecer um pouco diferente. Ativando esse sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar vocês. Vamos para a próxima questão. Questão 14. Vamos começar. Questão 14 é uma questão que a gente precisa usar a tabela verdade. É uma das que eu considero as mais difíceis, porque a gente tem que decorar a tabela verdade. Não só a tabela, mas como os conectores. A gente tem que conseguir decorar a relação entre as proposições, os conectores. Você pode até não gostar da palavra decorar, mas se você não quiser decorar, você pode memorizar. Funciona também. Tá bom? Então agora a gente vai preencher a tabela verdade de uma forma que atende aqui o nosso exercício. O nosso exercício ele vai ter dois tipos de conectivos, que é o ou, que é o que tem aqui na 1 e na 5. Tem um ou e depois outro ou. Esse conectivo ele é chamado de disjunção exclusiva. E ele é representado por um símbolo que eu vou colocar aqui na tabela. Cadê? Aqui. Vou pôr aqui na tabela. Ele é um símbolo que é um Vzinho para cima e um tracinho embaixo. Tem que ter o tracinho embaixo, porque senão, se não tiver, é um outro conectivo, que a gente não vai ver nessa questão. E a gente tem um conectivo aqui, que é o se e então, que está aqui na 2, na 3 e na 4. Tá aqui, ó, se Carlos, tal, então, é um outro conectivo, e ele é representado por uma setinha com a pontinha só para frente. Se for uma setinha com a pontinha para os dois lados, é um outro conectivo, que a gente não vai ver agora, porque não está nessa questão. Além disso, a gente tem que saber, dependendo da questão, né, em outras provas da Quadrix, que o se então, que é essa setinha, peraí, deu errado, que é essa setinha, se você for falar o nome dela em português, ela é uma condicional. Aqui, ó. Condicional. A letra é sempre feia, não adianta esperar que isso não vai mudar. E se a gente for olhar o nome, né, por extenso da disjunção exclusiva, ela é disjunção exclusiva. Que eu pus o símbolo e já falei o nome. É disjunção exclusiva. Escrever com essa canetinha não é fácil. Tem questão que pede para você saber os nomes. Só sabendo os nomes você já resolve. Em outras provas que a gente fez antes, na Quadrix também, mostra isso. Mas nessa aqui a gente vai ter que saber mexer mesmo com a tabela verdade. E eu anotei as coisas no lugar errado. Vou ter que apagar aqui, ó. Senão a gente não consegue montar nessa tabelinha. O que acontece? Nessas questões, cada frase é uma proposição. Então aqui na 1 tá assim: Vanessa é médica, Luana não é secretária. Cada uma dessas frases é uma proposição. E os conectivos a gente já viu, nessa questão a gente tem o ou, que é a disjunção exclusiva, e tem o se então, que é a condicional. Quando a gente vai montar a tabela verdade, a gente coloca as proposições, que são representadas por letras do alfabeto, letras consecutivas. Então, eu vou falar que a primeira é P e a segunda é Q, geralmente minúsculas as letras. Então a primeira frase seria P e a segunda seria Q. E quando eu vou fazer o conectivo da disjunção exclusiva, o ou, eu vou falar que P ou Q.
E quando eu for fazer o outro conectivo, que é a condicional, eu vou falar aqui se P, então Q. E aí a gente vai montar a tabelinha. Vai montar só para esses dois conectivos. As possibilidades aqui para as proposições P e Q é que sejam as duas verdades, P verdade, Q verdade. Tem a possibilidade de P ser falso e Q ser falso também. E o que mais pode acontecer é de P ser verdadeiro e Q ser falso, ou de P ser falso e Q ser verdadeiro. Aqui estão todas as possibilidades, para essa nossa tabelinha aqui simplificada. Agora, se eu vou fazer o conectivo da disjunção exclusiva, ou P ou Q, se os dois são verdadeiros, com esse conectivo da disjunção exclusiva, quando eu fizer ou P ou Q, e os dois forem verdadeiros, essa junção vai dar um resultado falso. Quando eu fizer ou P verdadeiro ou Q falso, no resultado aqui eu vou ter um resultado verdadeiro. Se P for falso e Q for verdadeiro, o resultado da disjunção exclusiva vai ser verdadeiro também. E se P for F e Q for F, o resultado aqui da disjunção exclusiva vai ser F. Então, para ajudar a gente a decorar, a gente vai ter que lembrar que na disjunção exclusiva só vai dar verdadeiro se as proposições forem diferentes, uma verdadeira e uma falsa, ou uma falsa e uma verdadeira, e vai dar falso se as proposições tiverem valores iguais, as duas verdadeiras ou as duas falsas. A gente já tem que ir memorizando, para se cair na nossa prova. Já para o se, então, como que funciona? Se as duas forem verdadeiras, se então vai ser verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, se então vai ser falso. E os outros casos todos vão dar verdadeiro. Então, para a gente decorar, com o conectivo se então, a condicional, só vai dar falso se for a primeira verdadeira e a segunda falsa. Todas as outras variações vai dar verdadeiro. E essa é a nossa tabelinha verdade só para essa questão, que só mostra duas proposições, porque existem tabelas com mais de duas proposições, e só mostra esses dois conectivos, a condicional e a disjunção exclusiva. E agora a gente vai para a questão. Uma coisa que a gente tem que entender é que essas questões de tabela verdade não tem como resolver sem a tabela verdade decorada, dos conectivos que a gente vai precisar. Não adianta ir por interpretação de texto que não sai a resposta. Então vamos começar. A questão fala assim: ou Vanessa é médica ou Luana não é secretária. Se Carlos é professor, então Gabriel possui a mesma profissão que Luana. Se Emília é diretora, então Luana é secretária. Se Gabriel é contador, então Vanessa não é médica. Ou Carlos é professor ou Gabriel é nutricionista. E aí vem a única peça que a gente sabe que é verdade absoluta, que é o que ele fala, quem elaborou a questão, né, fala depois das proposições. Ele fala: sabendo-se que Carlos é professor e Luana não é secretária, é correto afirmar que... Aí tem as opções, a gente vai mexer com as opções depois. Vamos começar a resolver. Vamos subir aqui um pouquinho para aparecer todas. Isso. Aí como que resolve essas questões? Primeira coisa, a gente tem que olhar uma por uma, e quando a gente juntar as duas proposições com o conectivo, a gente quer que seja verdadeiro. É assim que a gente vai resolver. Então aqui eu tenho a primeira proposição, dá 1. Eu tenho o conectivo deles, que é a disjunção. Tem a segunda proposição e tem que ser igual a verdadeiro. Lá a primeira fala de Vanessa e de Luana. E na verdade aqui, a verdade absoluta que a gente tem da questão, aqui, vou pôr aqui, ó, verdade absoluta. A gente sabe que Carlos é professor e Luana não é secretária. Então vamos lá para 1.
ou Vanessa é médica, ou Luana não é secretária. O ou já está aqui no meio, é a disjunção exclusiva. Luana não é secretária, a gente sabe que é verdade porque está escrito aqui embaixo. Então, essa segunda proposição é verdadeira. Se eu tenho uma disjunção exclusiva, que é essa terceira coluna aqui, quando que dá verdadeiro? Quando a segunda proposição é verdadeira. Aqui, ó, o resultado deu verdadeiro e a segunda proposição é verdadeira. Ali em cima, ó, a segunda proposição é verdadeira, mas o resultado deu falso, então não serve. Então o que vai servir para a gente é aqui, a terceira linha. O resultado deu verdadeiro, que é o que a gente quer aqui. A segunda proposição é verdadeira, que é o que a gente tem aqui. E para isso acontecer, a primeira proposição tem que ser falsa. Então, Vanessa é médica é falso. Daqui a gente já sabe que não pode ser a letra A, a letra B, que fala que Vanessa é médica. Então a gente já pode vir cá e tirar a letra B, que não é nossa resposta. Essa questão é trabalhosa. Se você não tiver decorado a tabela verdade, a melhor coisa a fazer é pular essa questão e ir para uma mais rápida. Mas vamos continuar. Vamos agora para 2. Eu vou ter a primeira proposição. Na 2, o conectivo é o se, então. Eu tenho a segunda proposição e eu quero que tudo seja verdadeiro. Então vamos. A 2. Carlos é professor. Se Carlos é professor, então Gabriel possui a mesma profissão que Luana. Lá embaixo fala que Carlos é professor. Então, a primeira proposição aqui da 2 é verdadeira. Carlos é professor. No se, então, para tudo ser verdadeiro, quando a primeira é verdadeira, o que eu preciso ter na segunda? Aqui o se, então, verdadeiro. A primeira é verdadeira. Para eu ter tudo verdadeiro, vai ser essa primeira linha aqui, ó. Aqui, ó. A primeira é verdadeira e o resultado do se, então, é verdadeiro. Para isso acontecer, a segunda é verdadeira. Seguindo a tabela verdade. Se essa segunda é verdadeira, o que eu tenho aqui? Gabriel possui a mesma profissão que Luana. Isso é verdade. Gabriel possui a mesma profissão que Luana. E eu sei que é verdade, que já me falou lá embaixo, lá na verdade absoluta, que Luana não é secretária. Então, se Luana não é secretária e é verdade que Gabriel tem a mesma profissão que Luana, Gabriel também não é secretário. Então eu já posso tirar aqui a letra E, que não vai ser a nossa resposta. Então só sobrou A, C e D. Para onde que eu vou agora? Agora eu vou para 5. Por que eu vou para 5? Porque a 5 eu consigo analisar junto com o trechinho aqui que eu chamei de verdade absoluta. Porque ele está falando do Carlos e do Gabriel. E o Gabriel eu já sei que ele tem a mesma profissão que a Luana. Então vamos para 5 agora, para ganhar tempo. Poderia ir 1, 2, 3, 4, 5, mas ia demorar mais. Ia chegar na mesma resposta, mas ia demorar mais. Então na 5 eu tenho a primeira proposição. O conectivo da 5 é a disjunção exclusiva, então é esse símbolo. Tem o segundo e isso tem que dar verdadeiro. Então vamos ler. O Carlos não é professor. Só que a gente já sabe lá na verdade absoluta que Carlos é professor. Então essa primeira proposição aqui é falsa. E aí eu tenho a primeira falsa, uma disjunção exclusiva. A segunda tem que ser o que para o resultado dar verdadeiro. Vamos lá na tabela verdade, disjunção exclusiva. A primeira é falsa e o resultado eu quero verdadeiro. Na disjunção exclusiva, uma tem que ser falsa ou tem que ser verdadeiro, para dar verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeiro. Então, na 5, ou Carlos não é professor ou Gabriel é nutricionista, se eu sei que Carlos não é professor, é falso, então é verdadeiro que Gabriel é nutricionista. Só que lá na última a gente viu, antes dessa, né, lá na 2, a gente viu que o Gabriel tem a mesma profissão que Luana. Se Gabriel é nutricionista, então Luana é nutricionista.
E aí a gente tem como resposta a letra D, que fala que Luana é nutricionista. Se a gente fosse fazendo 1, 2, 3, 4 na ordem, a gente ia chegar na mesma resposta, que Luana é nutricionista. Só que usando os dados que a gente tem nesse trechinho que eu chamei de verdade absoluta, a gente chega mais rápido. Então, resposta é letra D, Luana é nutricionista. Essa foi demorada, né? Foi difícil. Vamos para a próxima?